Deus é bom, amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, verso 1 adiante. E logo que se aproximaram de Jesus, logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfage e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que estavam ali lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhe tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Amém? Podemos assentar. Pode glorificar o nome do Senhor com as palmas. Glórias a Deus. Irmãos, esse texto ele trata de um assunto qual nós já ouvimos por diversas vezes. Na verdade, estamos até na semana a qual muitas pessoas comemoram, chamado de Domingo de Ramos, não é isso? Meio por fora, mas é mais ou menos isso, né, irmãos? Mas, irmãos, então eu creio que todos aqui conhecem essa passagem sobre a entrada triunfal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela cidade de Jerusalém. Sabemos perfeitamente que o Senhor Jesus ele não veio a este mundo para fazer a sua própria vontade. O Senhor Jesus ele não veio a este mundo para fazer aquilo que lhe aprazia fazer, aquilo que lhe era agradável, mas ele veio a este mundo para cumprir a vontade daquele que o enviou. Ele veio a este mundo para cumprir a vontade do nosso Pai Celestial. E Deus já havia predito, Deus já havia falado por diversas vezes, pela boca dos profetas, como deveria ser o proceder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus já havia falado através dos profetas como ele deveria viver, como Jesus deveria andar entre os homens. Em uma dessas profecias, em um desses relatos, nós vamos ver que o profeta vai profetizar que o Senhor Jesus, ele viria montado sobre uma jumenta, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. E nós vamos ver perfeitamente que mais uma vez Jesus, ele zelando para o cumprimento da palavra do Pai Celestial, ele agora vai chamar 2 de seus discípulos. Ele vai chamar 2 daqueles que lhe acompanhavam e vai dizer para eles: olha, vocês vão em uma determinada região. E quando vocês chegarem ali, vocês vão ver um jumentinho amarrado. E vocês vão soltar aquele jumento, e se alguém chegar para vocês, dizendo: por que é que vocês estão soltando este jumento? Vocês vão dizer: não, é o mestre que está pedindo. Ele vai precisar deste jumento. Ele está pedindo este jumento. E logo, aleluia, o dono ali daquele jumento vai permitir que vocês venham trazer este jumentinho. E nós vamos ver que os discípulos, eles vão obedecer, vão ouvir a voz do mestre e vão fazer exatamente aquilo que Jesus lhes havia instruído. Irmãos, eu disse aqui que Jesus ele não veio fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade daquele que o enviou. E Jesus ensinou muito bem os seus discípulos.
a ponto que seus discípulos também, eles não estavam ali para fazer a sua própria vontade, pois eles poderiam, aleluia, em suas concepções, talvez em outra cidade, em outro lugar, talvez até mesmo com o dinheiro das ofertas ali comprar um cavalo, comprar um animal mais robusto para que viesse a levar diante do Senhor Jesus. Mas os discípulos também não estavam ali para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que havia os enviado. Assim é com a igreja do Senhor também. Assim é com nós que estamos aqui também. Nós não estamos aqui para fazermos a nossa própria vontade. Nós não estamos aqui para fazer aquilo que nós julgamos ser agradável segundo a nossa própria concupiscência carnal. Não. Mas nós estamos aqui para fazermos a vontade daquele que nos enviou. Estamos aqui para cumprirmos a vontade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Será quem é que cumpre a vontade do Senhor? Aquele que profetiza? Aquele que fala em outras línguas? Aquele que tem o poder para curar? Aquele que tem o poder, aleluia, para fazer grandes milagres? Não! Aquele que cumpre a vontade de Deus é aquele que ouve as palavras de Deus e a põe em prática. Pois uma certa vez Jesus pregando, ele vai dizer exatamente isso, pois ele vai dizer assim: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está onde? Que está nos céus. Olha só, irmãos. E Jesus vai dizer, continuar o seu sermão, conhecido como Sermão da Montanha, dizendo: olha, porque naquele dia, muitos chegarão, dizendo: Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso. Mas aleluia, o Filho do Homem olhará para eles e dirá: afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, irmãos, a igreja do Senhor, ela não se destaca simplesmente por grandes prodígios. É bem verdade que os prodígios, os sinais, eles devem acompanhar a igreja. Aleluia! Mas o que destaca a igreja, o que caracteriza a igreja, é o fazer a vontade de Deus. É o fazer a vontade do Pai Celestial. Aquele que enviou a Cristo. Aquele que estava sobre a igreja primitiva. Aquele que está presente hoje também em nosso meio. E coloca em nosso coração o desejo de cumprirmos a sua vontade. E os discípulos, obedecendo a vontade de Jesus, eles levam diante dele o jumentinho. Agora me chama a atenção uma coisa, porque Jesus não havia pedido algo a mais a eles. Havia pedido para eles amarrarem o jumentinho e levar até eles, sim ou não? Foi isso que nós lemos. Mas olha, vejam bem o que os discípulos vão fazer. Eles vão pegar as suas vestes, e prestem bem atenção aqui, eles não vão ficar nus. Eles vão tirar suas roupas de cima, suas capas, e não é capa de hipocrisia, não é capa de vergonha como a de Bartimeu, mas eles vão tirar as suas capas e vão colocar sobre aquele animal, para que Jesus viesse agora a montar sobre aquele jumentinho. E Jesus, ele monta em cima daquele jumentinho, ele vai. Ele entra pela cidade de Jerusalém. Aleluia, quando ele entra pela cidade de Jerusalém, aqueles que estão ali começam a observar: peraí, está se cumprindo uma profecia. Está se cumprindo o que foi dito pela boca do profeta, que o Senhor viria, o nosso rei viria montado sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. É ele. Aleluia, ele é o nosso rei. Louvado seja Deus. Aleluia, descendente humanamente de carpinteiro, mas é ele.
Ele é o nosso rei, não tem aparência de rei, aleluia, está mesmo até com a sua pele queimada pelo sol, mas Ele é o nosso rei. Nós estamos reconhecendo nele a verdadeira majestade profetizada pelos profetas. Irmãos, os irmãos acham o quê? Que eles fizeram o quê? Que quando eles reconhecem que Jesus é o rei, eles fazem o quê? Eles viram as costas e ignoram? Não! Eles vão fazer a mesma coisa que os discípulos fizeram. Está vendo, irmãos, como é importante a igreja do Senhor ter atitude? Está vendo como é importante nós, discípulos de Cristo, termos atitude? Aleluia, para darmos exemplos para aqueles que ainda não seguem a Cristo. Porque parece o quê? Parece exatamente que aquelas pessoas que estavam ali, olhando os discípulos fazendo, epa, vamos fazer também. Mas é interessante que já não cabia mais roupa no jumentinho. E Jesus já estava montado sobre ele, então vamos fazer o quê? Vamos jogar no caminho. Vamos pegar as capas, vamos pegar as nossas vestes e vamos jogar no caminho. Por quê? Porque o nosso rei está adentrando na cidade. É o rei que está entrando. É ele que está adentrando pelos portais, aleluia, da cidade de Jerusalém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É este rei que entra na sua vida nesta noite. É este rei que entra na sua casa nesta noite. É este rei que entra em meio aos seus problemas nesta noite. Este é o rei. Majestoso, glorioso, cheio de poder e cheio de autoridade. E a igreja reconhece que ele é o rei. Hoje nós não vamos lançar sobre ele as nossas vestes, não. Mas vamos lançar aos seus pés o nosso glórias a Deus. Vamos lançar aos seus pés o nosso aleluia. Vamos lançar aos seus pés a nossa própria vida. Vamos lançar aos pés, aleluia, do Rei majestoso, a nossa própria existência, como louvor e adoração àquele que de fato é digno. Os anjos reconhecem quem Ele é, pois eles vão dizer, em uma profecia através do salmista Davi, quem é este que vem entrando pelos portais eternos? E outras vozes vão se ouvir no céu dizendo, Ele é o Rei da Glória. É Ele que está presente hoje, nesta noite, e é Ele que entra na sua vida, todo majestoso, todo glorioso, todo poderoso. E quando Ele entra em algum lugar, nós já sabemos perfeitamente o que acontece. O que é que acontece? Algo acontece. Sabemos que as enfermidades, elas têm que sair. Os demônios têm que bater em retirada. Toda obra do diabo não resiste, porque o Rei da Glória está entrando. Ele é o Rei. Ele é o Rei da Glória. Você sabia que Jesus ele não entra onde ele não é convidado? Você sabia que Jesus não entra onde ele não é bem-vindo? Ele vai bater uma certa vez em uma determinada igreja lá na Ásia. E vai dizer assim, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Comunhão, intimidade. Quando nós falamos de ceia, é claro que nós cristãos vamos levar claramente para o corpo e o sangue de Cristo, onde nos traz perfeitamente o renovo da aliança, a aliança restaurada, a aliança que outrora havia sido quebrada, mas agora restaurada pelos homens, não, mas pelo próprio Deus através do sangue de Cristo. Não tem como não lembrar disso. Mas quando falamos de ceia, também nós lembramos de quê? De um banquete que ocorre pela manhã, é isso? É isso? É um banquete que ocorre pela tarde, sim ou não? A ceia ocorre quando? Oi? De noite, é isso? De noite.
Eu vou deixar alguém cear na minha casa se eu não tiver intimidade com ele? Eu cearei na casa de alguém se eu não tiver um relacionamento com ele? Sim ou não? Não tem como. Mas Jesus está falando, ó, eu vou bater na porta. Se ele abrir a porta, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Irmãos, glória a Deus. Igreja do Senhor, Assembleia de Deus vencendo desafios. Noiva de Cristo, diga assim, ó, Senhor, entra. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo em minha vida, seja bem-vindo em minha história, seja bem-vindo em minha casa. Entra, ó Rei da Glória, entra, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, faça em mim morada. É interessante que alguém, para escarnecer de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai dizer para Pilatos, olha, coloque lá sobre a sua cruz, quando penduraram na cruz, coloque lá sobre o madeiro a sua sentença. Qual é a sentença? Diga que ele é o rei dos judeus. Aí os judeus, aleluia, furiosos, vão dizer assim, não diga que ele é o rei dos judeus, mas diz que ele disse ser o rei dos judeus, porque nós não o reconhecemos como rei. Todavia, sabemos que lá em Apocalipse, quando o apóstolo João vai ver os céus abertos, em revelações, com Deus, a qual Deus lhe concedeu, o que ele vai perceber? Um cavaleiro vindo dos céus. E ele vai perceber que sobre a sua cabeça há o quê? Uma coroa de espinho, isso? Ou há muitos diademas, há muitas coroas. E está escrito o quê? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Os judeus não quiseram ele como rei. O repudiaram. Mas nós dizemos assim, seja bem-vindo. Reina sobre a nossa vida. Reina sobre o nosso ser. Reina sobre a nossa vontade. Ó Deus, não mais a nossa vontade, mas a tua vontade em nossa vida, a vontade do Cristo verdadeiro em nossa vida. Não que nós não viemos a viver, mas que o Senhor veio a viver através da nossa vida, em nossa vida. Aleluia, já estou crucificado com Cristo, e não vivo eu, mas Cristo vive em... Glória a Deus. O Rei, o grande Rei, Deus. Cheio de poder, Deus, cheio de autoridade. Alguém pode dizer assim, mas ele é rei, cheio de autoridade e foi crucificado. Não é isso? Mas é interessante, irmãos, que quando ele estava para ser preso, Pedro, tentando defender Jesus, vai puxar uma espada e vai cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus vai pegar a orelha e vai colocar no lugar. E Jesus vai dizer para ele assim, Pedro, guarda a tua espada. Quem vive pela espada morre também. Tome cuidado. Agora preste bem atenção, Pedro. Você acha que se eu não quisesse, eu não pediria ao Pai 12, irmãos, preste atenção nisso, 12 legiões de anjos. E o meu Pai não enviaria? Irmãos, quando nós falamos de uma legião de anjos, nós estamos falando de quantos anjos? 6.000, é isso? Agora nós estamos falando de 12 legiões de anjos. Que autoridade que esse Cristo tem, né? O teu problema para esse Cristo não é nada. A tua dificuldade para esse Cristo não é nada. O teu impossível para esse Cristo não é nada. Este gigante, o qual tem te afrontado diante deste rei, não é nada. As barreiras às quais você tem enfrentado dia após dia, as dificuldades, as lutas, os problemas dentro da sua casa, dentro do seu lar, para esse Cristo não é nada. Daniel, mas é legião de demônio que tem lutado contra a minha vida. Uma certa vez um homem que estava cheio,
cheio, possesso por uma legião. Quando este homem contempla Jesus, o que acontece? Em vez de ele bater em Jesus como ele batia nos outros, não. Ele vai correr aos pés de Jesus, prostrado, reconhecendo quem ele é. Viu, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Irmãos, quero convidar todos aqui na frente. Você que pode. Chegou o momento de nós orarmos a Deus, pedindo a Deus para que este rei venha entrar em nossa vida. Venham todos aqui na frente. Nós estaremos entregando esses objetos nas mãos do Senhor. Nós estaremos invocando o nome desse rei neste momento. E nós vamos pedir ao Senhor para que Ele venha manifestar o seu poder entre nós. Para que Ele venha manifestar a sua glória entre nós. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, eu quero pedir ao Senhor neste momento que o Senhor venha lançar por terra todas as obras malignas, todas as obras das trevas. Ó grande Rei, Deus Todo-Poderoso, nós pedimos a Ti nesse momento, entra nesta guerra. Ó Deus, entra nesta peleja. Vai entrando, ó Deus, para desmanchar todas as obras do diabo, todas as obras das trevas. Ó Deus, toda obra satânica, todo impedimento, toda obra das trevas feita contra a Tua igreja, feita contra o Teu povo, feita, aleluia, contra esta vida. Ó Deus maravilhoso, nós pedimos a Ti em nome do Rei Jesus. Entra nesta peleja, Senhor. Entra nesta guerra, Senhor. Assim como Jesus entrou, aleluia, por Jerusalém. Entra nesta casa neste momento. Vai entrando, ó Deus, nesta casa, vai entrando neste lar, jogando por terra toda a obra do diabo, toda a feitiçaria, toda a obra das trevas, todo espírito imundo, o qual tem lutado contra esta mente, o qual tem lutado contra este coração, a qual tem lançado pensamentos de morte, pensamentos malignos, pensamentos suicidas, pensamentos até mesmo para que esta pessoa venha lançar a sua própria vida. É uma vida a qual, aleluia, é desagradável aos teus olhos. Ó meu Deus e meu Pai, manifesta o teu poder neste momento, manifesta a tua glória neste momento. Senhor, resplandeça a tua luz, resplandeça a tua glória sobre este lugar e repreenda todo espírito do diabo, todo espírito das trevas, toda obra satânica, este demônio qual ganhou para destruir esta vida, este demônio qual disse que vai matar esta pessoa, lança ele por terra em nome de Jesus. Vai queimando, ó Deus, toda a obra do diabo, toda a obra das trevas, vai lançando por terra agora em nome do Senhor Jesus. Espírito da morte, espírito da enfermidade, eu te ordeno agora em nome do Senhor Jesus, vai saindo agora, vai perdendo a tua força agora, espírito das trevas. Vai perdendo a tua força agora, espírito de enfermidade, espírito maligno. Vai saindo agora pelo poder que é no nome de Jesus. Pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, desmancha esta obra de bruxaria feita no cemitério. Ó Deus, esta obra feita na encruzilhada, esta obra feita com vela preta, com vela, aleluia, vermelha. Vai queimando em nome do Senhor Jesus toda a obra do diabo, toda a obra das trevas em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, aonde nós não podemos ir, o Senhor pode. Aonde nós não podemos alcançar, o Senhor pode. Senhor, dá ordem aos teus anjos. Dê ordem aos teus anjos para pelejar neste momento contra toda a força do diabo. Vai saindo agora espírito da enfermidade. Vai saindo agora espírito imundo, espírito das trevas, toda obra maligna vai saindo agora em nome do Senhor Jesus. 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 Toda obra maligna sai agora em nome de Jesus. Senhor, as portas fechadas. Ó Deus, estas portas que se encontram trancadas, abra-as. Ó Deus, abra portas nesta noite, portas de emprego, portas de oportunidade. Manifesta, ó Deus, o teu poder de uma forma plena em nosso meio. Manifesta, ó Deus, a tua glória de uma forma plena em nosso meio, para a glória e para a honra do teu santo nome. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, vai operando maravilhas em nosso meio.
Ó Deus, vai operando as tuas obras em nosso meio. Ó Deus, vai repreendendo as enfermidades também. Esta enfermidade no corpo, esta enfermidade na alma, esta enfermidade no pulmão, na garganta, na cabeça. Faça desaparecer agora em nome do Senhor Jesus. Repreenda, ó Deus, toda enfermidade. Ó Deus, depressão, transtorno de ansiedade. Ó Deus, vai repreendendo toda obra maligna. Vai repreendendo nesse momento toda obra das trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Louva o Senhor com as palmas, igreja. Louva o Senhor. Louva o Senhor. Amados irmãos, podemos assentar. Quantos acreditam aqui que Ele, este Rei, Ele é digno de glória? Quem acredita aqui? Quem acredita que verdadeiramente Ele merece a tua adoração? Amém, meu Deus. Irmãos, eu disse para você voltar para o seu lugar, mas eu queria pedir mais um favorzinho para os irmãos. Só um favorzinho. Vamos nos colocar de pé? Vamos adorar o Senhor nesse momento? Amém? Diga quem Ele é para você. Diga quem este Deus é para a sua vida. Diga quem esse Cristo é para você. Oh, meu Deus, maravilhoso. E glória, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de honra. E glória, Nós, a Deus, confia. levantemos nossas bênçãos sobre a tua igreja. te adoramos, Confirma a tua misericórdia sobre o teu povo. porque grande és tu. Confirma, Senhor, confirma. Maravilhas fazes Senhor, agora confirma a tua majestade em nosso meio. Para a glória e para a honra do teu santo nome. Não há outro igual. Bendito seja Deus. Porque grande és tu. Bendito seja o Senhor para sempre. Fazes tu. Louvado seja Deus. A ti. Não há Aleluia. outro igual a ti. Digno de honra. Bendito é Deus. E glória. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Louvado seja Deus. Digno de honra e glória. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu. Aleluia. Maravilhas fazes tu. Não há Louvado seja Deus. a ti. Não há outro igual Louvado seja a Deus. ti, porque grande és tu. Bendito Maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Aleluia. porque grande és tu. Bendito é Deus. Maravilhas fazes tu. Louvado seja o Senhor. Igual a ti. Não há outro igual a Amados ti. irmãos, amados irmãos, você que entrou por essas portas com enfermidade, Jesus, meu Deus. Braço tá creia, através da sua fé, creia que o Senhor hoje toca na sua vida. Amém, meu Deus. Você que entrou por essas portas, aleluia, precisando de um milagre da paz do Senhor, creia que o Senhor Deus tem poder para realizar o teu milagre nessa noite. Aleluia. O nosso Deus, Ele é Deus de coisas grandes. O nosso Deus, Ele é Deus que opera maravilhas. E você poderá dizer também, maravilhas fazes tu. Talvez você entrou nesta noite aqui não pedindo exatamente para você,
mas pedindo por alguém que você tanto ama. Talvez você chegou aqui nesta noite, aleluia, igual aquelas pessoas que se achegaram a Jesus, pedindo ao Senhor Jesus, em prol de alguém que estava lá na sua própria casa. Aleluia. E o que Jesus fez? Jesus liberou a sua palavra, e a palavra do Senhor Jesus fez efeito lá, através da fé daqueles que estavam diante de Cristo. E na sua vida, creia que não será diferente. Amém? Louve ao Senhor com as palmas, engrandeça ao nome do Senhor.